linha de pesquisa Cidades, Territórios, Memórias e Patrimônios Afro-Mineiros parte de questões que consideram a atuação longa e preponderante da população de origem africana, constituindo o que é hoje Minas Gerais. Questões que levam em conta também uma relativa e paradoxal escassez de referências sobre a agência desses sujeitos nas narrativas de memória e história das cidades e do Estado, em especial sobre as vivências da liberdade dessas pessoas em tempos de cativeiro e no pós-abolição. Isto apresenta impacto tanto nas experiências acadêmicas, quanto nas possibilidades de consolidação da cidadania para as populações afro-mineiras em especial. Dentre as ações a serem desenvolvidas por essa linha, destacam-se trabalhos de pesquisa e extensão, bem como práticas curatoriais e outras ações que possibilitam relacionar passado e presente e contribuir para tensionar e transformar práticas naturalizadas de produção de silêncios e esquecimentos sobre as agências da população negra. Abordaremos nesse vídeo alguma dessas ações. Nas pesquisas mais recentes da historiografia sobre Minas Gerais, sobram exemplos de como a população negra sempre lutou contra as reiteradas tentativas de apagamento de suas culturas, suas crenças e modos de existir, colocando em disputa, desse modo, os territórios onde viviam. Tais tentativas de silenciamento, perpetradas por uma ordem social racista, seguem presentes ainda nos dias atuais, conforme pudemos presenciar em 2016 em Lambari, sul do estado. Eu sou Aline Guerra da Costa e, a partir da minha pesquisa de mestrado Pedagogias da Congada no contexto de produção de identidades, diferenças, territórios e saberes em Lambari, Minas Gerais, tive a oportunidade de acompanhar um desses embates. A Congada de Lambari é uma manifestação cultural e religiosa liderada em sua maioria pelas pessoas negras da cidade e que resiste há pelo menos 160 anos. Por todo esse tempo, a festa sempre ocorreu no bairro do Campinho. Em 2016, sob a alegação de questões de segurança, o poder público municipal transferiu a festa para um campo de futebol, um local fechado, sem nenhuma conexão histórica com a Congada e sua tradição ancestral dos cortejos que percorrem as ruas da cidade. A experiência de expulsão de seu lugar sagrado, de celebração, foi um golpe forte nas congadeiras e congadeiros de Lambari. Nas palavras de algumas lideranças. Então, né, nós sentimos assim, fechados, parecia que a gente estava num curral. É a mesma coisa você tirar lá o sambó, botar para outro lado. Botar outro lugar. Não é verdade? Você tentar fazer o carnaval no Maracanã. A partir dessas experiências de dor e exclusão, congadeiras e congadeiros se uniram e fizeram um abaixo-assinado, e no ano seguinte se recusaram a realizar seus ritos fora de seu território de origem e fé. Desde então, todos os meses de maio, os tambores continuam a rufar no Campinho e a tradição congadeira segue fortalecida, apesar das incansáveis investidas de um racismo que quer excluir tudo que é negro das ruas da cidade. O caso de Belo Horizonte é também emblemático quando observamos a maneira como a produção de silêncios sobre a população negra se articula com práticas de segregação racial na produção do espaço urbano. Vejamos. Voltando um pouco no tempo, constatamos que, segundo mapas de população locais e o censo de 1872, o percentual de africanas e africanos, pretas e pretos, pardas e pardos é preponderante, perfazendo cerca de 70% a 80% da população em diferentes momentos do século XIX. Observamos também que a maioria dessas pessoas era livre, em especial as mulheres, classificadas como pardas desde 1816, tendência que se mantém ao longo de todo o século. Eram mulheres e homens que, dentro dos limites de uma sociedade escravista, naturalmente, almejavam e construíam possibilidades de vida em liberdade, a despeito da precariedade da condição de liberdade das pessoas que não eram brancas naquela sociedade.
Riscos como os de reescravização, condições materiais de vida limitadas, dentre outros, expressam bem a precariedade dessa condição de liberdade, isso antes e depois de 1888. Quando da construção da cidade de Minas, que depois foi nomeada Belo Horizonte, observamos a segregação racial do espaço e a destruição de referências à existência dessa população antiga, negra, do Curral del Rei, como elementos que expressam a especificidade da concepção de modernidade e de desenvolvimento econômico que foram tomados como signos da nova capital. Assim, a destruição das cafuas habitadas pela maioria das famílias do Curral del Rei, das famílias negras, e das capelas de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos do Curral del Rei e de Santana, inaugurou, por assim dizer, uma prática de urbanização que se repete ainda nos dias atuais, incidindo sobre famílias negras, quilombolas ou não, e naquelas que residem nas vilas e favelas e periferias em geral, da cidade e da região metropolitana. A da remoção de populações indesejadas, majoritariamente constituídas por pessoas negras e pobres do território este que se vai valorizando de acordo com interesses mercadológicos que regem a organização política da cidade no passado e no presente, com raríssimas exceções. Práticas recentes de curadoria, desenvolvidas em parceria com órgãos públicos, têm proposto conhecer e ressignificar a presença de pessoas negras em Belo Horizonte, que, segundo dados do IBGE de 2010, constituem mais de 52% da população do município. A exemplo, podemos mencionar as exposições 1D, Trajetórias Afro-Brasileiras em Belo Horizonte, e Palácio da Liberdade, Leituras Negras. Em ambas, a proposta curatorial convida quem visita a indagar sobre outras possibilidades de narrar e viver a cidade a partir de referenciais epistemológicos construídos na experiência afrodiaspórica da cidade. É também na perspectiva da linha de pesquisa Cidades, Territórios, Memórias e Patrimônios Afro-Mineiros que desenvolvemos no Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, com o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, 2 projetos que buscam visibilizar a presença negra na antiga capital dos mineiros, durante as lutas pela emancipação e no pós-abolição. O projeto de extensão A Presença Negra na Ouro Preto do século XIX, Educação Patrimonial através de um mapa digital, desenvolve atividades de formação em educação patrimonial mediadas por tecnologias digitais no espaço da cidade de Ouro Preto, para estudantes dos cursos de licenciatura da UFOP e professores da educação básica da região dos Inconfidentes. O objetivo desse projeto é ressignificar os espaços da cidade cuja maioria da população é historicamente negra, identificando-os como lugares de convivência, trabalho e produção dessa população no século XIX. E, principalmente, propondo tensionar as representações da população africana e afrodescendente no interior da cidade, patrimônio cultural da humanidade. Outra experiência e representação importante é o projeto PIDIC, Roda de Conversa, Memória de Negros, o qual, através da escuta de lideranças comunitárias e religiosas, agentes culturais, pesquisadores e cidadãos comuns, buscamos identificar e registrar experiências não acadêmicas de preservação da memória da população negra ouropretana, divulgando as vivências afrodiaspóricas no território urbano e suas dinâmicas de fortalecimento da identidade, preservação e divulgação cultural, além das resistências cotidianas. Com esses 2 projetos, propomos apresentar uma narrativa contra-hegemônica sobre a construção da cidade de Ouro Preto, seu afropatrimônio e suas heranças ancestrais.
Eu sou a professora Janete Flor de Maio Fonseca e coordeno uma equipe formada pelos bolsistas Jéssica Guimarães, Jennifer Jordana e Marina Sampaio, alunas do curso de História, e Poliana de Souza e Denilson dos Passos, alunos do curso de Museologia. As experiências mencionadas pelas professoras Aline Guerra e Janete Flor de Maio Fonseca iluminam caminhos potentes no campo de atuação de historiadoras e historiadores, no sentido de mobilizar produção de conhecimentos profundamente ancorados nas experiências dos sujeitos homens e mulheres negros e negras, que se contrapõem às narrativas convencionais sobre memória e identidade. Essas narrativas são, ainda em grande medida, produzidas a partir da naturalização de representações sociais, em que, como nos lembra a historiadora Nila Rodrigues Barbosa, elege-se como protagonista principal da história um sujeito homem e branco. Nas mesmas narrativas, sujeitos não brancos são representados sob o signo da subalternidade, isto quando são mencionados. Narrativas desse tipo reificam, por exemplo, representações museais do negro, assim essencializado, em que este aparece relacionado unicamente aos objetos de suplício e de trabalho, perpetuando práticas tão comuns quanto a busca do público por elementos de tortura que reiteram um determinado suposto lugar do negro, entre aspas, em que africanos e seus descendentes só poderiam ser vistos a partir de uma condição de inferioridade, de passividade.